E aí pessoal, beleza? Depois de muito tempo parado, voltamos aqui com mais um videozinho sobre a Revolução Industrial. Dessa vez saímos da primeira fase, da segunda e da terceira. A primeira Revolução Industrial, que a gente chega na maquinação, né, na produção em série. A segunda revolução que a gente tem a parte mais financeira, muda o tratamento assim, do capitalismo em si, com os holdings, todo aquele xalala financeiro. E a terceira revolução industrial, que a gente pega mais a parte cyber, a parte mais tecnológica, que tu investe na pesquisa, no conhecimento para agregar valor. Não é o material mais caro, é sim o que tu gastou, tu investiu em ti, ou na máquina, ou na pessoa, ou em quem faz para agregar valor no produto. Agora, nesse videozinho, a gente vai pegar mais os aspectos sociais. Esse papel mais a mudança da relação de trabalho, a cidade moderna, como é que ficou, a exploração do trabalho infantil e a parte de como é que ficou a mulher dentro desse contexto da Revolução Industrial. A primeira coisa que a gente tem que pegar assim, é todo o contexto da Revolução Industrial, que assim, o operário não é mais o dono. Tipo, não é o artesão que tem a ferramenta dele, vai lá, compra o corinho dele, vai lá, faz o sapatinho, prega, papapá. Não. Ele é só força. Ele é uma peça de todo o quebra-cabeça que tem que montar a produção em série do produto do senhor. Do senhor não estamos no feudalismo, mas do dono dos meios de produção, que é isso que manda. Tu é dono do meio de produção, o pessoal tá louco de fome, saindo do campo, não tem o que fazer, tu dá uns trocadinhos, ele vai lá, produz, tu ganha rios, e ele se dispõe a trabalhar por pouco. Por quê? A gente tem uma demanda muito grande dos produtos, uma alta produção, e o campo desvaloriza, o êxodo rural acontece, o pessoal vai pro chão de fábrica. Como tem muita gente saindo da roça e não tem mais o seu cantinho para plantar, para ganhar seu dinheiro, o que acontece? Eles têm que ganhar dinheiro na cidade. E daí, como tem muita gente querendo emprego, eu posso pagar um pouquinho menos e contratar mais gente. Isso aí fica desfavorável, as pessoas recebem menos, salário menor, e as condições básicas das pessoas também diminuem. Acabou sendo uma furada, mas foi um passo para o progresso, ordem e progresso. E chegando agora na parte das mulheres mesmo, propriamente dito, na Revolução Industrial, é um fato muito interessante que assim, tem um estudo do Thompson, eu botei o aninho para vocês, é 1987, que assim, ele está analisando o operariado inglês da época de 1830, aquela década toda ali. Tem quase 200 mil, 191 mil e uns quebrados. A gente chega para ver o percentual, mais de 100 mil, 102 mil e poucos são mulheres e 88, 89 quase são de homens. Então, a maioria do trabalhador, do operariado é mulher. E a mulher recebe menos que o homem. Chega a ter uma escala, né? Que o homem adulto recebe, a mulher recebe isso aqui e a criança isso aqui. E é um problema social, essa parte da desvalorização do serviço da mulher, que vem de muito tempo. E outra coisa que contribuiu para a mulher continuar recebendo menos, claro, a sociedade, na nossa ótica de hoje, é machista. Só que isso era praxe naquela época. Então, assim, as mulheres eram tidas como dóceis. Por quê? Por mais que elas se organizassem, tem o sindicato das mulheres operárias, e parará, elas eram fáceis de se manipular. Por quê? Porque elas mesmas não aderiam ao movimento, e muito menos os homens. Não dá para passar as mulheres. Não acontecia. O que acontecia? Elas ficavam para trás em toda essa história. Chegamos agora na parte da produção. O que é a produção? A produção em massa. Né? Assim, você não faz pegar um produtinho, pega meu exemplo de sapato, que é a coisa mais fácil. Pega a sola, pega o corinho, costura tudo em volta, faz os buraquinhos. Não, agora você vai assim, puxa a máquina, vai saindo só. Daí a outra partezinha ela vai dando. A máquina trabalha, só vai orientando a máquina. Por isso que eu digo, o operário deixa de ser um artista, assim, não vai criar, só é mais uma ferramenta viva. Então o que a gente faz? Essa aí que eu estava falando é a divisão do trabalho, porque eu faço a sola, puxa a alavanca, vai indo. Daí o outro lá que é especialista na parte de cadarço, vai lá, bota cadarço, e assim vai, porque daí tu chega a alienar o operário, porque ele perde o contexto do todo. Se tu juntar todos com as máquinas, eles fazem 100 mil calçados, mas se botar ele com todas as peças, ele não vai saber, vai saber fazer um único, não digo nem um par, um único ele não vai conseguir fazer direito. Por quê? Porque ele está especializado naquela partezinha assim. A gente também tem a visão do operário sendo
apenas uma ferramenta, uma engrenagem de todo o processo de automoção que, como toda peça, pode ser facilmente substituído. O trabalhador assim, ele é comprometido, sua saúde, tanto psicológica quanto física mesmo, literalmente dizendo. Por quê? Porque ele tem muitas horas de serviço, condições muito ruins e assim, ele é desgastado. E se ele não trabalhar, o problema é dele. No momento que ele pedir, não quero mais, tem 10 esperando a vaga dele, ele não vai conseguir pegar tão cedo. E é isso que os donos de meio de produção usam para ganhar dinheiro. Vende muito, o trabalhador pode se rebaixar cada vez mais. E um dos exemplos clássicos da linha de montagem, sim, a linha de produção, é a linha de montagem do Ford T. Vocês podem reparar pela imagem que está por aqui, ou por aqui, nunca sei que lado fica. Pode ver que tem vários homenzinhos e uma trilha saindo lá dos pedaços do carro, pedaço, e no final, só no final, depois de vários processos, que o carro está pronto. Isso aí que a gente chama de linha de montagem ou produção em massa, porque assim, em uma hora pode montar 10 daqueles carros, sendo que se botar todos e fazer um só, talvez demore mais ainda. É um processo eficiente, vamos dizer assim, a modo de processo. Agora a gente chega na parte, assim, vamos contextualizar como é que era um pouco a mudança da cidade. A urbanização propriamente dita, assim, mesmo chegando no século XIX, a gente não tem aquelas condições sanitárias assim, no nível atual, podemos dizer assim, porque a preocupação com limpeza, com a beleza da cidade, varrer rua, esgoto, mas nem banho que a gente toma da Europa tomava direito, quando mais fazer as necessidades no lugar correto. Tanto que a peste negra da Idade Média a gente tem como maior referência, que era a doença do rato. O rato ia lá cagar, desculpa pelo cagava, mas cagava. As pessoas estavam em roda ali, e tinha o carrapato e muitos problemas assim, que marcaram a Europa, que não vão poder dizer assim, chegar aqui nossos índios tomando banho, acharam estranho, é eles que viviam no meio da imundícia. Mas daqui que a gente tem? A gente tem a cidade moderna, vamos dizer assim, que é as cidades assim, do século XIX e XX. E a gente está relacionando isso aqui a um fluxo. O que é o fluxo? O fluxo é a entrada e saída de pessoas, mercadorias, sabe? Literalmente, um fluxo é indas e vindas. É o melhor jeito de trafegar. Trafegar a gente já está chegando também na parte assim, de automoção. Antigamente as cidades, como é que era projetado uma cidade? Eram ruas estreitas, né? Só que daí a partir das revoltas, Revolução Francesa e tudo mais, que ela aprenderam a fazer barricadas, se teve uma preocupação por parte dos gestores da cidade de fazer ruas amplas e arborizadas, porque quanto mais larga a rua, mais difícil de fazer barricada, mais tu prejudica uma rebelião, um protesto, e as ruas estreitas facilitavam isso. Então assim, é por isso que a gente tem como é que eles chamam? Boulevards. Não sei se vocês vão chegar nesses bairros chiques, Alphaville da vida, com as largas arborizadas. É o mesmo esquema, é a cidade moderna projetada para isso, para evitar que o povo tenha acesso a trancar o fluxo. Por isso que o fluxo é muito importante para a cidade. A gente também tem, a partir da cidade moderna, uma preocupação mais com a estética, coisas bonitas, que nem eu falei, arborizadas, e a higiene também da cidade, porque as ruas limpas facilitam o fluxo. Aqueles sacos de lixo, ruas mal cuidadas atrapalham, porque como a cidade moderna trabalha próximas às polos industriais, vai e vem de mercadorias, vai e vem de peças, vai e vem de pessoas, então assim, quanto mais limpas e melhor o fluxo, muito melhor é para a produção, e quem quer ganhar dinheiro tem interesse. Aqui eu já tenho uma ideia para você de um boulevard. Vocês vão se identificar com esses condomínios modernos, esses Alphaville da vida, assim, ruas largas, e com as árvores em volta e grandes calçadas também para facilitar o fluxo de pessoas. Chegando agora na Revolução Industrial, vamos dar uma citadinha assim no contexto brasileiro, parte das cidades, continuando ainda aqui, assim, pro próximo de 1922, as cidades brasileiras passaram um pouquinho de transformação. Por quê? Porque a gente teve a fase de eletrificação das casas. O que quer dizer isso? Luz elétrica, isso aí facilitou, fora que a inserção da luz elétrica nas cidades facilitou também a produção 24 horas, porque você tem iluminação, tem condições de trabalhar à noite, então as empresas já tiravam o couro dos coitados dos funcionários, agora estão tirando ainda mais, porque tem desculpa para poder botar
quiser trabalhar de noite. Fora que isso aí também possibilitou uma melhor transmissão de conhecimento, transmissão de informações. Por quê? Porque daí a gente tem acesso ao rádio, certo? A edificação tem hotéis, então tu consegue pessoas de outros lugares vão visitar, então circula a informação de um jeito mais ágil, propriamente, vamos dizer assim. Porque um benefício, por mais que seja uma desculpa por um lado, que é para trabalhar de noite, a gente vai se beneficiar dele em outro sentido, que nem tu liberar o Wi-Fi na escola. Vai ter o pessoal que vai pro Face, mas vai ter o pessoal que vai pesquisar. Então assim, ó, uns vão tirar benefício próprio e outros vão tirar benefício para a sociedade. Nos Estados Unidos, tem o processo de verticalização. O que é o processo de verticalização? Prédio, arranha-céus, praticamente dizendo assim. Porque o arranha-céu, ele ganhou esse nome exatamente porque ele vai muito alto, muito alto, muito alto. Na altura tem prédios assim que, claro, agora a urbanização e coisa e tal, não tem aquele céu fechado assim. Eles diziam que o céu chegava até as nuvens, por isso que eram os arranha-céu. Daí que tu tem a mudança da moradia. Antigamente tu morava numa casinha, com um pátiozinho na frente para botar o carrinho, um pátiozinho atrás para as crianças brincar, e era isso. Não, agora com a verticalização tu mora em apartamento e vai brincar no parque, na praça, no parcão. Então o maior exemplo disso é a cidade de Nova York, que tem virado só em prédio, tem o Central Park, que é a área de lazer deles, porque não existe casa com pátio em Nova York. Chegamos agora a um tema assim, muito importante e relevante na questão da Revolução Industrial. Não que a questão das mulheres, não que a questão da cidade ou relação de trabalho fosse, mas isso envolve assim, trabalho infantil. Eu sou muito contra o trabalho infantil. Eu não sou contra ensinar. Por exemplo, teve um vídeo fake que falaram assim: pai é preso pelo manda você lá manda prender pai que ensinou filho a trabalhar de preso. Não, essa aí é notícia fake, não existiu isso. Mas um pai que se dispõe a ensinar um ofício para um filho, isso é legal. Agora tu botar a criança a trabalhar, isso... Daí o que acontecia? Antigamente, na época da Revolução Industrial, lá na Inglaterra ainda, que foi a primeira grande força, né, desse sentido, tanto em Minas como na produção têxtil. A produção têxtil pegou mais mulheres, mas em Minas de carvão, então, abusavam direto das crianças. Não abusavam no sentido que vocês estão pensando dos padres que estão abusando. Eles abusavam porque as minas de carvão tu trabalha com buraco, tu vai cavucando. Para facilitar e não comprometer a estrutura, buracos pequenos são melhores. Quem cabe nos buracos pequenos? As crianças. Então eles pegavam as crianças, enfiavam lá dentro e faziam trabalhar. Por quê? Porque naquela época eles não tinham a visão de infantilidade das crianças, não era uma infância. Eles eram pequenos adultos, literalmente, eram minions, botavam eles para trabalhar. Chegavam a trabalhar até 14 horas por dia, acidente de trabalho. Então assim, eles não tinham destreza. Pega uma criança de hoje em dia, de primeira e segunda série, que não fez a escolinha, dá uma tesoura para ver se consegue recortar um papel, não dá. Como é que tu vai botar uma criança a picaretear uma parede? Então tinha amputação, se arrebentava todo. E criança se arrebenta ao natural. O Arthur mesmo esses dias caiu no chão e machucou o joelho. Aqui a gente tem algumas imagens, uma linha em série só com piazada. Imagina que triste era. Não, literalmente, essa fase da Europa, a Revolução Industrial, não existiu a infância. Eles tentaram fazer a imagem de pequenos adultos trabalhando. Aqui que a gente tem uma visão do... E o que a gente tem assim, de informação que era muito chato. Nessa parte que eu mais que criança me irrita muito. A criança cansa. Não dá pra, por mais que ela seja jovem, né? Não, ela cansa, é monótono, é cansativo. Quando as crianças começavam a diminuir a produção, o que eles faziam? Agarravam pelos pés, molhavam na água fria, para ele acordar, se alertar e voltar a trabalhar. É desumano isso, não tem explicação. Tudo pelo quê? Por dinheiro. O dinheiro é o veneno da nossa sociedade, vamos combinar, né? E as crianças que não iam trabalhar eram presos ou largado na rua, porque às vezes geralmente ia trabalhar para complementar a renda da família. Então se largava lá presa, a coitada da família tinha que se dispersar do serviço. A família toda se prejudicava. A gente tem também aqui começa gradativamente uma mudança no panorama, porque a partir do movimento cartista lá por volta de 1840 a gente tem aquela apresentação da petição
tem mais de 3 milhões de assinaturas e tal. E a partir disso, assim, as leis trabalhistas começaram a dar uma melhorada nas condições nas fábricas inglesas, principalmente no que tange às crianças. Vou mostrar para vocês agora uma tabelinha assim, ó, ano e legislação, o que foi acontecendo. Nesse, ó, primeiro se limitou ao trabalho das crianças, depois se proibiu o trabalho de crianças de 9 anos, mas olha só o espaço, de 1802 a 1819, 17 anos demoraram. Acabou com a infância de 2 décadas de criança. A Associação de Trabalhadores, ou seja, o sindicato deixou de ser ilegal, se limitou o horas de trabalho de criança a 48 horas semanais. 48 horas semanais é mais do que um adulto trabalha hoje em dia, pensem bem. Em 1852 se proibiu o trabalho infantil e feminino nas minas. Essa questão de começar a se proibir o trabalho feminino tem muito a ver que assim, existia uma teoria na época que a mulher ela não era um indivíduo. Ela era uma extensão do marido que tinha por finalidade cuidar da casa e dos filhos. Então, assim, por isso que foi-se gradativamente também tirando as mulheres do mercado de trabalho, o que é uma grande bobagem. Cada um é cada um. Veja bem, pensamento da época. É até errado eu fazer esse julgamento agora, mas é pensamento da época. O pensamento de hoje em dia não. A gente sabe que cada indivíduo tem seus porquês, suas convicções e seus sonhos, né? Então, bola pra frente. A partir de 1871, olha só, quase 70 anos depois a gente tem o direito, o sindicato é legalizado. A gente tem órgão propriamente dito para dar um help para os nossos operários. Em 1878 a gente limitou o trabalho das mulheres a 56 horas e meia, mais meia hora ainda, nas fábricas de algodão, que a indústria têxtil era fortíssima na Inglaterra naquela época. Em 1908, já chegamos aqui no século XX, já instituiu os primeiros sistemas de seguro social, muito importante. Agora imagina, demorou um século para ter um seguro social. O seguro social seria o nosso INSS, para aposentadoria e para benefícios, assim, caso acidente de trabalho, o pessoal que se encosta. E em 1919 a gente tem aqui, ó, estabelecido a jornada de trabalho de 8 horas diárias, como limite. Tem gente que trabalha mais, mas a gente trabalha com a casa de 8 horas semanais. Imagina só, a gente demorou essa revolução industrial na Europa de 1802, 117 anos para a gente chegar num trabalho de 8 horas. Agora tu imagina o governo querer aumentar isso. É brabo, né? E agora eu peço para vocês assim, ó. Aqui do ladinho tá passando. É do outro lado, interior, e o meu outro canal, que é o canal de games que eu estou fazendo. Então se inscreva nele, assista os videozinhos, dê uma força pro canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva. Muito obrigado pela atenção e desculpa qualquer coisa. Tchau pra vocês.